Olá, pessoal, uma boa noite a todos. Meu nome é Vinícius Rosa, eu presido a Liga Acadêmica de Atenção Psicossocial aqui na Universidade do Oeste Paulista, no campus de Jaú. Hoje a gente alcança o nosso último dia de evento do Simpósio Online de Prevenção ao Suicídio. A gente conta com a participação do José Carlos. Ele é porta-voz do CVV e vai fazer uma apresentação para a gente sobre o que é e como funciona o Centro de Valorização à Vida, o CVV. Como hoje é o nosso último dia de evento, como foi feito nos outros dias da fala que eu trouxe, cada dia de evento eles representam 2 horas de certificação. Vocês não precisam assistir todos os dias de evento para receber as horas completas. Sobre o que vocês assistirem, vocês serão certificados. Então, hoje, o último dia de evento, nós teremos mais 2 horas para completar a certificação. Mais próximo do final da fala do palestrante, a gente vai liberar o formulário que se encontra já na descrição do vídeo. Vocês preenchem o formulário, vai ter tempo hábil para isso, e depois a gente vai verificar a presença. Esse evento ele é realizado em uma parceria da Liga Acadêmica de Atenção Psicossocial aqui de Jaú, a qual eu presido, a Liga Universitária de Psiquiatria e a Liga de Psicologia da Saúde, ambas da Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente. Agora eu vou passar a fala para a professora Ana Paula, que vai fazer a apresentação do nosso palestrante. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Ana Paula, eu sou professora de Psicologia Médica da Universidade do Oeste Paulista, UNOeste, aqui de Jaú. Também sou docente responsável pela Liga, a qual está possibilitando esse evento para nós, e é com grande satisfação que nós chegamos ao nosso último dia, estamos prestes a concluir todos os nossos objetivos, acho que tem sido muito válido todos esses dias, e hoje, então, nós vamos contar com a presença do José Carlos dos Santos. Ele passou a integrar o CVV em 2014, hoje ele é tesoureiro e coordenador dos cursos de admissão e seleção de voluntários, trabalhando como porta-voz do CVV de Bauru. Então, eu passo a palavra para ele, já de antemão agradeço essa disponibilidade, né, e para estar contribuindo conosco. Olá, boa noite. Boa noite, Ana Paula, Vinícius, boa noite a todos que estão aí dividindo com a gente esse finzinho de tarde e início de noite. Em nome do Centro de Valorização da Vida, o CVV, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que a Liga está nos dando de participar desse importante evento, importante e grandioso evento, né? 4 dias de evento não é brincadeira. E tratando de um assunto espinhoso, de um assunto difícil de ser abordado, e a gente tem absoluta certeza que toda a comunidade que participou, não só a comunidade acadêmica, mas toda a comunidade que teve acesso através do YouTube, teve uma visão bastante ampliada sobre o suicídio. Esperamos que nessa noite a gente contribua também, traga aí alguns pontos de vistas importantes que possam somar em todo esse conteúdo aí, Vinícius. Podemos iniciar a nossa... Podemos. Pessoal, vamos. Eu vou colocar o vídeo agora, certo? Pode dar um recado Pessoal, aí. caso vocês queiram fazer perguntas, vocês façam pelo chat do YouTube, que o José vai respondendo. A gente vai projetar o vídeo. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Esse é o nosso vídeo institucional aí, falando dessa linha que a gente conseguiu. Vou falar aqui com o Ministério da Saúde. Vamos começar fazendo um pequeno histórico do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Ele foi fundado em 1962 por um grupo de jovens na capital paulista,
preocupados com um aumento do número de suicídios já naquela época e despertou esse pessoal para essa realidade. Eles foram até Londres, onde conheceram o trabalho do reverendo Chadvara, e onde ele haviam fundado lá os Samaritans. E aí até no início o CVV veio, CVV samaritano. Ele teve uma época aí que foi um CVV samaritano até a década de 70. Então, nesse período aí, desses 58 anos, o CVV vem se construindo e se reconstruindo há muito tempo. Ele faz parte do Befriends Worldwide, que é uma instituição que congrega todas as instituições congêneres no mundo todo. E aí o CVV está sempre se atualizando, buscando informações, e o próprio trabalho do corpo de voluntários está sempre em construção, em evolução. Não existe no CVV nada parado, mesmo porque a gente está falando de sentimentos, né? Está falando de pessoas, de almas, e as almas não tem como você ter uma cartilha que funciona assim. Então, essa construção ela é feita diariamente com os atendimentos, e o CVV passa por aperfeiçoamentos constantes. Nessa longa jornada, o CVV foi construindo parcerias. Ele fez uma parceria com o Ministério da Saúde e tem participado de todos os tratados, de todo o material de prevenção de suicídio do Ministério da Saúde. O CVV está sempre junto, discutindo. Nas campanhas de prevenção de suicídio, o CVV participa ativamente. E em 2017, o CVV fez uma parceria com o Ministério da Saúde, onde ele conseguiu esse número que a gente acabou de falar aí, o 188. Esse 188 veio democratizar o Centro de Valorização da Vida, pois antes desse evento do 188, quem quisesse falar com o CVV teria que pagar a ligação. E muitas pessoas não têm essa condição de pagar uma ligação de 1 hora, 40 minutos. Infelizmente, há 10, 15, 20 anos atrás, essa condição era muito difícil. E o 188 democratizou isso aí. Importante falar que todo o trabalho do CVV é voluntário, gente. Nós não recebemos nenhum tipo de verba, nem municipal, nem estadual, nem federal. Toda a manutenção do posto, do trabalho, dos eventos que a gente faz, é por conta de cotização dos voluntários. Inclusive, esse 188 que a gente diz aí que é gratuito, ele é gratuito para quem liga, né? O 188 é uma plataforma de internet, e cada terminal que você tem para atendimento, você tem uma mensalidade aí, a gente tem que se bater e cobrir essa mensalidade aí também. Interessante para vocês já começarem pensando num trabalho voluntário onde se paga para trabalhar. Já vão analisando aí. Eu acho que vocês vão ter um interesse muito grande nesse nosso querido trabalho do CVV. Gostaria muito de falar, acredito que alguns palestrantes já podem ter abordado isso, mas eu gostaria muito de falar sobre os números do suicídio no mundo, no Brasil. Em 2014, a Organização Mundial da Saúde fez um estudo bastante aprofundado, bastante amplo, sobre o número de suicídios, de morte por suicídios no mundo todo. Evidentemente que esse número ele está bem abaixo. Nós sabemos que ele está bem abaixo do real, porque a dificuldade de notificar, de identificar, existem alguns países que não têm nenhum tipo de notificação sobre o suicídio, não existe essa organização de mortes por suicídio, mas mesmo assim esse número assombra. São cerca de 800 mil mortes anuais por suicídio. Se a gente pensar isso aí, é uma morte a cada 40 segundos. É alguma coisa astronômica, né? A gente pensar em uma morte por suicídio a cada 40 segundos, imaginem que não passa pelo pensamento, né? Nós estamos conversando aqui há alguns minutos e
quantas pessoas já cometeram suicídio aí no mundo. No Brasil, esse número chega a 32 mil por ano. Cerca de uma morte a cada 45 minutos. Apesar de estar ainda abaixo da média mundial, o Brasil ele tem a mortalidade por suicídio a cada 100 mil habitantes, ele está abaixo da média anual, a média mundial. Mas mesmo assim, em números absolutos, pela quantidade da população, nós somos o 8º país no mundo em números absolutos de suicídio. É importante que a gente pense sobre isso. É importante que a gente comece a analisar esses números. E mais importante ainda, quando a Organização Mundial da Saúde vem e identifica que nos últimos 10 anos, a faixa etária de 15 a 29 anos sofreu um aumento em torno de 30% no número de suicídios. Então, nós estamos falando de jovens que estão começando a vida. São aqueles em quem a gente deposita toda a nossa esperança, toda a nossa confiança de um mundo melhor. E nós estamos vendo esses jovens dando fim à vida muito cedo. O que é que está acontecendo? Aonde que nós estamos errando? O que é que precisa ser visto de outra maneira? O questionamento está sendo feito. O Setembro Amarelo tem feito isso. Esse trabalho, esse simpósio maravilhoso que a Unesp fez, está trazendo, está tirando debaixo do tapete essa discussão, buscando quebrar tabus. Então, nós precisamos pensar o que está acontecendo com os nossos jovens. Ora, e não são só os jovens. Na outra ponta, lá em cima, na faixa etária dos idosos, o número de suicídios é absurdo. É muito alto. O que é que está acontecendo com os nossos idosos? Como é que nós estamos tratando? Qual o cuidado que nós estamos tendo com os nossos idosos? Esse é o repensar necessário. Será que nós estamos olhando pelos nossos idosos? Ou estamos simplesmente alimentando e esperando a morte chegar, como diz Raul? É preciso que a gente faça essa reflexão. É preciso que a gente pense sobre isso. Porque são duas faixas etárias extremamente preocupantes. Os jovens e os idosos. Sem contar a grande novidade dos últimos tempos, que é o suicídio na infância. Nós estamos vendo o aumento da automutilação, o enorme número de automutilações sendo reportadas nas escolas. Nós precisamos conversar, gente. Se nós não falarmos sobre isso, é aquele velho ditado: se não fala, não existe. Não, existe e a gente precisa falar. Precisamos debater, precisamos conversar, precisamos buscar soluções. E essas soluções só vão nascer de uma conversa franca, de uma conversa aberta sobre o suicídio. Como nós estamos fazendo, como vocês fizeram aí já há 3 dias, estamos indo para o 4º dia, como a mídia muitas vezes tem feito aí também. Às vezes a gente vê alguns enfoques distorcidos, mas mesmo assim não invalida o esforço. Até 2014 nós não tínhamos nenhuma referência de prevenção do suicídio nas mídias. A partir de 2015, com o advento do Setembro Amarelo, é que a gente começou a discutir esse assunto. Então, é uma discussão jovem, nova, para um problema milenar. É um problema milenar que sempre foi jogado para debaixo do tapete. Mas para falar sobre prevenção do suicídio, a gente precisa passar antes por um tema espinhoso, um tema dolorido, que são os mitos
que são as fábulas que cercam o suicídio. Existem alguns mitos que dificultam muito a prevenção do suicídio. Faz com que nós não acreditemos que o suicídio possa estar a um passo de todos nós. Podemos começar falando um mito, por exemplo, quem se mata mais? O homem ou a mulher? Alguém arriscaria um palpite? Vinícius? Quem se mata mais? O homem ou a mulher, Vinícius? Pelo que eu conheço, que eu já trago um pouco, acredito que os homens. Mas no sexo masculino. Por causa dessa repressão do sentimento, não é? Eu suponho, é uma posição. Pelo que eu leio e conheço, acredito que seja. De suicídios é 4 vezes maior entre os homens. 4 vezes maior, gente. Tá certo que a tentativa de suicídio, as mulheres tentam 10 vezes mais que os homens. Mas os homens são mais efetivos. 4 vezes mais o número de suicídio entre homens. E aí a gente perguntou por quê? O Vinícius deu uma dica maravilhosa. Por quê? Um dos estudos aponta exatamente isso. Nós vamos mostrar um videozinho aqui que fala exatamente sobre isso aí. Podemos colocar o vídeo do bebê, Vinícius? Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Before we can talk, we cry. It's how we survive. So why do we tell boys to stop crying? To harden up. To grow a pair. Well, fuck that. If you feel down, speak up. Because silence can kill. It takes guts to show pain. It takes a man to feel. It takes balls to cry. Mostra bem uma forma que a nossa geração foi criada, né? As gerações anteriores foram criadas. Essa geração agora, eu espero que ela seja criada já de forma diferente. Que ela permita o choro, que ela permita que o homem mostre também seus sentimentos e que ele tenha mais liberdade para conversar sobre os seus sentimentos. A dificuldade de falar sobre os sentimentos, sem dúvida, ela é uma causa muito grande de mortes por suicídio. Então fica um recado para nós aí, nossa geração de homens, que a gente sofre sim, pode chorar. E chorar é uma demonstração de força, ao contrário do que a gente sempre acreditou, né? Que era uma demonstração de fraqueza. Quem sabe com isso a gente diminui esse índice tão grande de suicídio entre os homens. Mas uma das coisas que mais machuca na prevenção do suicídio, que mais atrapalha a prevenção do suicídio, é um ditado que a gente traz de muito longe, que é aquele: quem fala não faz. A gente tinha aquele ditado antigo: cachorro que late não morde. Mas quando o assunto é suicídio, isso não é verdadeiro. Quem fala, faz. A Organização Mundial da Saúde, dentro desse mesmo estudo, ela mostrou que de cada 10 pessoas que cometeram suicídio, 8 disseram que iriam fazer isso. Olha, de cada 10 pessoas, 8 disseram
que iriam se suicidar. Mas quando a gente fala assim, disseram, então por que não foi prevenido? Não é esse disseram, né? Foram sinais muito sutis, imperceptíveis, uma mudança de humor, uma mudança de comportamento, um isolamento. Hoje até é tão complicado, né? Que o isolamento hoje é obrigatório. Né? Imagine como está confundindo ainda mais, Mas o isolamento, a automutilação, são sinais, mas, infelizmente, pelo fato da gente dizer assim, olha, quem fala, não faz. E a gente não consegue enxergar aquilo que está acontecendo aqui ao nosso lado. São frases soltas, de repente, puxa, mas ninguém acredita em mim, ninguém confia em mim. Aí outro dia, puxa, minha vida acho que não vale nada. Eu acho que se eu morresse, ia ser um favor, sabe? Meus pais iam ficar aliviados, eu não ia dar trabalho mais, a minha vida é um inferno. E vai por aí. Será que essas frases ditas repetidamente não nos levariam a um olhar mais cuidadoso com quem vem demonstrando esse tipo de comportamento? Mas aí a gente passa por cima, mas isso não é nada. Está querendo chamar atenção. Será que está querendo chamar atenção? Claro que está querendo chamar atenção, sem dúvida nenhuma. Está chamando atenção, alguma coisa não está bem. Eu não estou conseguindo lidar com algumas coisas que estão acontecendo comigo. Pessoal, olha aí, olha eu aqui. O suicídio, em última instância, gente, ele é um gesto de comunicação. É um ser dizendo, não aguentei. Pessoal, não soube lidar com tudo que aconteceu comigo. É importante que a gente preste atenção. Depois do caso ocorrido, depois que a tragédia chega, normalmente a gente vai falar, puxa, ele estava tendo esse comportamento, ele estava tendo aquele comportamento. De vez em quando ele falava tal coisa, mas a gente nunca levou a sério. Não significa que toda pessoa que diz que não está aguentando mais vai se suicidar. Não, longe disso. Mas toda pessoa, quando chega nesse ponto, e ela começa a se repetir, ela está pedindo socorro, ela está dizendo que não está sabendo lidar. E é importante que a gente tenha esse olhar. Só assim nós vamos dar uma amplitude maior à prevenção do suicídio. À medida que nós nos importarmos mais, tivermos esse olhar mais carinhoso, esse olhar mais preocupado com tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, a gente vai ter mais efetividade na prevenção do suicídio. A gente vai perceber esses sinais que são muito sutis. É muito comum uma família que passou pelo suicídio depois falar assim, poxa, mas se dá sinal, como é que eu não percebi? E carrega essa culpa por muito tempo. Não precisa carregar essa culpa, porque os sinais são muito imperceptíveis. Às vezes, como a gente disse, não existe nem sinais. Então, a nossa preocupação é, vamos olhar de forma diferente daqui para frente com o que está acontecendo ao nosso lado. A gente mostrou aí 800 mil mortes por ano, mas isso é uma estatística fria, está lá nos números da Organização Mundial da Saúde. Mas e quando essa tragédia bate a nossa porta e deixa de ser uma estatística? Quando a gente passa por esse processo de perda de um filho, de um neto, de um amigo, de um irmão, de um pai, de uma mãe, por suicídio. Deixou de ser uma estatística e vai ser uma tragédia que vai nos acompanhar pela vida toda. Então, quando se fala de prevenção do suicídio, quem fala, faz. É mais importante a gente partir do princípio de um pouco mais de cuidado para quem está falando do que deixar de lado. Vamos tirar essa pecha que já foi colocado de que quem fala não faz. Faz, sim.
Tem um outro tabu, que é todo mundo que se suicida tem transtorno mental. Se suicida porque é louco, tem algum tipo de transtorno mental. Isso já foi colocado pra gente lá atrás. Já foi colocado, porque era muito simples. Em vez de gastar em saúde pública, a gente dizia, não, isso é um problema de louco. Se matou porque é maluco. Então ficava muito simples isso. Mas hoje já não dá mais pra gente engolir isso. Né? O transtorno mental pode ser um elemento complicante dentro do suicídio? Sim. Claro, sabemos que sim. Mas ele não é um fator determinante. Nem todo mundo que se suicida tem transtorno mental. Então, esse tabu, esse mito que jogaram em cima do suicídio foi para desviar a atenção, para não investir em saúde pública, para não cuidar de quem passava por sérios problemas emocionais. Precisamos tirar também esse tabu que ronda o suicídio. Quem tentou uma vez vai ser sempre um candidato a tentar o suicídio? Será? Pode ser que ela tenha passado por uma fase muito ruim, tentou uma vez e nunca mais na vida vai passar isso pela cabeça dela. Será que pensar em suicídio é alguma coisa muito fora da casinha? Vinícius, vou de novo, eu não consigo falar com os nossos amigos que estão aí, vou falar com você. Não, será que pensar bem. em suicídio é tão estranho assim? Eu acredito que não. Acredito que seja comum, né? Não sei, tipo, a gente faz esse paralelo de você se sentir mal e você não completa, né, a ação. Acredito que a constância desse pensamento que seja que a gente tem que prestar mais atenção. Só porque não acredito que ninguém tenha pensado em algum momento que ficou mal, alguma coisa nesse sentido. Acredito que a gente tenha esse pensamento, né? Em Nós algum vamos falar momento disso. ou outro. A ideação suicida, nós vamos falar dela já já. Mas o pensamento suicida, por incrível que pareça, ele é mais normal do que a gente acha. Lá na Unicamp, o Dr. Neuri Botega, vocês já ouviram falar? Dr. Neuri Botega, ele é um psiquiatra, ele tem feito um trabalho extraordinário de prevenção de suicídio junto ao Ministério da Saúde, junto com o CVV, junto com o Unicef. Ele fez uma pesquisa sobre pensamentos. Quem já pensou em suicídio? E ele, por incrível que pareça, ele disse que cada 100 brasileiros, 17, em um momento da vida, já pensaram em suicídio. Então, não é tão estranho pensar em suicídio. Não é uma coisa que deve deixar a gente assim, eu pensei em suicídio uma vez, meu Deus, que coisa horrível. Será que eu sou? Não. Você passa por momentos de estresse e que, de repente, existem opções na vida. E uma das opções que se ofereceu seria isso. Mas não significa que vá se cometer o suicídio. Mas é importante que a gente não carregue isso. É importante que a gente não fique com isso. Quem já tentou, eu já pensei em suicídio, provavelmente eu posso me suicidar. Não, gente. Não. Esse mito também precisa ser deixado de lado. Falar sobre o suicídio incentiva o ato. Isso também é motivo de muita discussão, de muito debate, de muito preconceito. E a gente tem aí lutando para que se fale não sobre suicídio, mas se fale sobre prevenção de suicídio, se fale sobre saúde, campanhas de esclarecimento sobre a prevenção de suicídio, que se fale sobre a valorização da vida. Mas é importante a gente falar. E aqui no backstage, aqui a gente estava conversando antes aqui do início, o enfoque que tem sido dado ao suicídio. O Ministério da Saúde ele fez uma cartilha orientando os veículos de comunicação como reportar o suicídio. Importante não dizer, deixou uma carta falando isso, né? Ou o motivo, quem sabe o motivo do suicídio? Fala para mim. Alguém sabe por que uma pessoa se suicida?
De repente, nós escutamos que a pessoa diz, olha, fulano se suicidou, por quê? Ah, ele estava muito endividado, não tinha como pagar as dívidas, ele se suicidou. Fulano descobriu que estava com uma doença muito grave e se suicidou. O Beltrano teve uma desilusão amorosa, passou por um abandono e ele se suicidou. E a gente pergunta, todo mundo que tem dívida se suicida? Todo mundo que passa por uma desilusão amorosa se suicida? Todo mundo que tem uma doença grave se suicida? Comete o suicídio? Não. Na verdade, a gente vai enchendo o copinho, né? A gente vai enchendo o copo, a gente vai enchendo o copo, vai enchendo o copo, e de repente uma gota pode transbordar. E aí a gente fala, ah, essa gota provocou o suicídio. Então a gente está falando de uma causa secundária. E as causas primárias que vêm ali se somando, sabe-se lá, desde quando a gente começou a existir, principalmente no caso do homem que não põe para fora seus sentimentos, ele vem carregando, ele vem enchendo esse copinho, ele vem se frustrando, ele vem passando por medos, por dificuldades, ele vem enchendo esse copo. E de repente acontece aqui uma última gota e a gente vai colocar lá como causa do suicídio. Gente, é preocupante isso. O método como foi feito, é importante que não se fale sobre como a pessoa se suicidou, né? Que a notícia, quando se falar sobre morte por suicídio, seja o mais leve possível, com respeito a quem se suicidou e com respeito à família de quem se suicidou. Nós vamos falar um pouco a respeito disso também, porque é um preconceito terrível sobre o suicida e com a família do suicida. Os familiares nem falam que alguém da família se suicidou, porque o preconceito é muito grande. Uma pergunta que não quer calar. Quem quer se matar? Quer morrer? O pessoal que está aí nos vendo aí, quem quer se matar, quer morrer? Ou quer matar a dor? Ou quer sair desse estado de sofrimento terrível? Infelizmente, ainda, nós não conseguimos medir a dor emocional. Nós não sabemos o quanto dói essa dor emocional. Você sabe quanto dói aí uma cólica renal, você sabe quanto dói aí quebrar uma perna, enfim, várias dores aí, a gente tem assim uma certa referência, nós já passamos por isso, sabemos o quanto dói. Mas a dor emocional nós não temos ideia. Não temos ideia do tamanho dessa dor. Quem se mata é corajoso ou é covarde? Nem corajoso, nem covarde. Está passando por um processo de dor tão intenso que ele não vê saída. Ora, vamos esquecer aqui teologia. Vamos esquecer aqui religiões. Quem sabe o que está do outro lado? Alguém saberia falar assim, não, eu sei o que vai acontecer comigo depois da morte. Alguém sabe. Mas para o suicida, não interessa. Independente do que tiver do outro lado, para ele é melhor do que ele está atravessando agora. O sofrimento que ele está passando nesse momento. Vocês imaginam, nós temos o instinto de conservação, o instinto de preservação, que nos trouxe nessa caminhada evolutiva aí há milhões de anos, vem nos trazendo nessa caminhada evolutiva, e de repente eu passo por cima desse instinto de conservação, de preservação, e tiro a minha própria vida. Gente, a gente precisa repensar isso. A gente precisa repensar isso. Somente uma dor muito grande, nos levaria a deixar de lado esse
instinto, que é uma lei divina e natural em nós. Ninguém precisa fazer com que nós falar para você, ó, preserve a sua vida. Não precisa. É instintivo, é natural. Se você cair imediatamente, qual é a sua ação? É levar a mão à frente para proteger o rosto, proteger a cabeça. Você está andando, agora de óculos melhorou, mas sem óculos, andando de bicicleta, aqueles lacerdinhos, aqueles bichinhos vindo no olho da gente, imediatamente você fecha o olho. Olha como é o instinto de preservação funciona, gente. Já se chama instinto, ele foge da razão. E a gente passa por cima disso e tira a nossa própria vida. Será que isso não é para fazer a gente pensar muito mais e respeitar muito mais a dor de quem se suicida, a dor da família que passa por essa tragédia? Essa visão precisa ser modificada urgentemente. Urgentemente. Queria falar um pouquinho, agora nós vamos entrar aqui, falar um pouquinho só do Setembro Amarelo. Vamos colocar o nosso vídeo aí do Setembro Amarelo, Vinícius? Pode ser? Vamos sim. Esse, não é? Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para este assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. Com esse lema, falar é a melhor solução, desde 2015, o Setembro Amarelo, ele começou a tirar lá debaixo do tapete, não só o suicídio, mas, por tabela, ele começou a tirar também os transtornos mentais. Ele começou a trazer à tona a discussão, a depressão. Hoje nós temos discutido muito mais sobre transtornos mentais, nós temos discutido muito mais sobre depressão, e a gente tem discutido muito mais sobre suicídio. Esse amarelo, do Setembro Amarelo, ele tem muito a ver com o nosso semáforo mesmo. O amarelo no semáforo, ele está dizendo, atenção, cuidado. Em seguida, vem o vermelho, e o vermelho pode vir aí trazendo uma tragédia para a gente, não só no trânsito, mas como na vida. Então, o Setembro Amarelo está chamando a atenção da comunidade para discutir a valorização da vida. E a gente tem feito isso muito bem, como esse evento que vocês estão fazendo aqui, trazendo maravilhosamente essa discussão. Não é sobre o suicídio, não é sobre a valorização da vida. Vida e amor, falar sobre a vida. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre prevenção do suicídio. O suicídio, gente, é um processo. Vocês já pensaram sobre isso? O suicídio é um processo. Ninguém acorda de manhã, olha lá fora e fala, puxa, que maravilha, hoje está um bom dia, eu vou me suicidar. Não funciona assim. Pode ser que em alguns casos aconteça até isso? Pode. Pode. Mas não é regra. Normalmente, o suicídio é um processo. Ele começa lá atrás com aquele pensamento que a gente falou lá, lembra? Que a gente já pensou em suicídio? Já pensou. Quem nunca disse assim, em uma situação desconfortável, olha, a vontade que eu tinha agora era pegar uma estrada aqui, ó, e sumir, não parar nunca mais, ninguém me achar. Será que nunca ninguém falou assim, olha, se abrisse um buraco aqui, eu entrava dentro e não queria ver ninguém? Será que nunca ninguém disse isso? Quantas vezes nós já nos dissemos isso? Será
que não é a raiz de uma mesma árvore? Será que nesse momento eu sofresse uma perda muito grande, daí a pouco sofresse uma outra perda muito grande, e em seguida sofresse uma perda muito grande, né? O que será que aconteceria com o meu emocional? E será que não é isso que tem acontecido? Uma perda aqui, uma perda muito grande lá, uma decepção muito grande ali. E eu deixei aquele pensamento e passei a ter uma ideação suicida. A ideação suicida é quando é o que a gente chama de monoideia, ideia fixa. Aquilo está sempre rondando o meu pensamento. Aquilo está sempre rondando aqui dentro, está rodando. Vai para lá, vem para cá, eu penso em tirar minha vida. Vai para lá, vem para cá, eu penso em tirar minha vida. Isso promove algo terrivelmente dolorido. Quem lembra das historinhas do Maurício de Souza? Que tinha aqui, no personagem, tinha um anjinho de um lado e um diabinho do outro. Vamos usar essa imagem metafórica. É você falando assim, eu não aguento mais. Eu preciso acabar com a minha vida, eu preciso acabar com esse sofrimento. E aqui está o instinto de preservação falando para você, não faça isso. Olha a sua família, você é jovem, quanto caminho você tem. Mas aí vem uma outra situação, te joga mais para baixo. E aí você volta, e essa ideia o dia inteiro, isso provoca uma queima de energia muito grande, uma dualidade muito grande. E se nesse momento você não receber ajuda, seja qualquer tipo de ajuda, se ninguém perceber o que você está vivenciando e estender a mão para você, você está a um passo de começar a planejar como é que você vai tirar a sua vida. Então, esse momento da ideação suicida é um momento em que é preciso buscar ajuda. É preciso buscar ajuda médica. É preciso buscar ajuda psicológica. É preciso que quem esteja perto esteja atento para essa percepção, tenha essa percepção. O momento da ideação. Porque daí já vai para o planejamento. E do planejamento para a execução. Interessante a gente falar nesse processo. Existem algumas categorias profissionais, onde o número de mortes por suicídio é acima da média. Vocês já ouviram falar isso? Por exemplo, as Forças Armadas. O número de mortes por suicídio nas Forças Armadas é muito elevado. Classe médica. É muito grande o número de suicídios entre médicos. Enfermeiros, técnicos de enfermagem. É muito grande o índice de suicídio. Agricultores. O Rio Grande do Sul, onde é um estado bastante agrícola, o número de suicídios lá é altíssimo, é um dos maiores do Brasil. E aí a gente fica perguntando, por quê? Por quê? Isso te traz alguma luz, Vinícius? Dentro dos agricultores? De todas essas classes aí, das Forças Armadas, dos médicos, dos enfermeiros, dos agricultores, por que será que o índice de suicídio é muito alto? Eu citei algumas, mas tem mais classes profissionais. Quando você iniciou sua fala, eu já puxei a palhinha para medicina, já pensei que a gente vê muito isso. Inclusive, a gente estuda na disciplina de psicologia médica o nível de estresse, não só a medicina, mas as áreas da saúde. A gente fica muito em contato com doença, com morte e com esses processos de adoecimento, cuidado de paliação, às vezes. Então, não tem como você não se deixar afetar. Acredito que dentro das Forças Armadas também. Você tem um estresse muito grande, você tem um nível de estresse muito grande, uma pressão muito grande, você tem muito contato com isso. Da agricultura, acredito que também, mas em relação a processos de perda, né?
em relação à safra, de inviabilidade, de falta de programação, de tempo, por exemplo, você depender muito de clima para fazer, ter a safra, né? Acredito, isso é uma suposição minha. Da agricultura eu não sou muito por dentro. É engraçado, tudo isso, evidentemente, o nível de estresse, né? O nível de estresse, o fato de você se sentir muitas vezes impotente de estar lidando com doenças, tudo isso tem uma influência muito grande. Mas o estudo da Organização Mundial da Saúde mostra que a facilidade ao método é o maior fator. É o fator de maior importância. O policial, como eu disse, o suicídio é um processo. Você pensa em suicídio, passa para a ideação, aí da ideação você vai para o planejamento, certo? No planejamento você está pensando em executar. Nesse ínterim, existe algo que podemos chamar como se fosse um gatilho, que é o impulso suicida. O que é um impulso suicida? Você vem vindo numa luta tremenda para se manter equilibrado, e no meio dessa luta, pimba, leva outra cacetada na canela, daquela que dói, sabe? Aquela trombada canela com canela que dói. Você leva outra cacetada. Se você tem facilidade, acesso ao meio, não dá tempo. Não dá tempo de você conversar com um amigo, de você ligar para um CVV, de você buscar um tratamento psicológico, de você buscar um tratamento psiquiátrico. O impulso suicida, você tendo facilidade ao meio, é onde acontece um grande número de suicidas. Então, todas essas classes, os agricultores têm muita facilidade ao veneno, né? Inseticidas. Então, é um estudo que também já foi levado muito a sério a utilização de venenos em morte por suicídio. Então, esse processo que é um caminhar dentro desse processo, e que muitas vezes você tem um impulso, mas se nessa hora você tem alguém com quem conversar, esse impulso passa, essa adrenalina passa, você respira, pode ser que você nunca mais pense. Num evento que a gente fez, foi muito interessante, uma senhora, já dos seus 60 e poucos anos, ela estava sentada bem assim, de cara comigo ali, na cara do gol. E a gente falando sobre impulso, sobre isso, ela falou, olha, posso falar? Eu falei, pode. Eu vinha pensando em suicídio há muito tempo. Eu nunca falei nada para ninguém. Eu saí da minha cidade, peguei o ônibus para uma outra cidade próxima. No meio do caminho tinha um pontilhão e eu desci aquele pontilhão. Falei, é hoje e é aqui que eu vou tirar minha vida. E eu estava lá em cima do pontilhão olhando, criando coragem para pular. E de repente um casal lá embaixo vinha vindo na beira da estrada, é estrada. Um casal começou a acenar para mim, gritar para mim, senhora, senhora, senhora. E eu olhei, será que eles estão falando comigo? Olhei, não tinha ninguém. Não, senhora, um minutinho, senhora, estamos chegando. E eles chegaram e vieram conversar, eu vi a senhora aí, tive a impressão que a senhora estava querendo pular, será que era isso mesmo? Não, era, eu vim aqui, senta aqui, vamos conversar, conversaram, pegaram o ônibus com ela, foram até a cidade, levaram ela em casa. Ela falou, eu nunca mais tive isso. Por incrível que pareça, eu nunca mais pensei em suicídio. Olha, então, nós não sabemos o que está daqui para ali, gente. Nós não sabemos o que está daqui para ali, mas nós sabemos o que está aqui. Se nessa hora do impulso suicida, eu não tiver ninguém aqui ao meu lado, se eu tiver muita facilidade para o meio, eu estou realmente a um passo dessa tragédia. E aí? O que fazer nessa hora? Agora nós vamos entrar numa parte mais gostosa, que é o que fazer? O que é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode atuar num momento como esse? Será que a gente percebendo
Antes disso, será que quando a gente cumprimenta alguém e pergunta, oi, como é que você está? A gente está querendo saber como é que a pessoa está? Ou é só um salve? E se de repente eu falo, como é que você está? E a pessoa fala, rapaz, quero um pouquinho. Não, eu não estou bem, eu quero conversar um pouquinho. Rapaz, mas agora não dá, mas me liga, hein? Manda um WhatsApp para mim aí, vamos marcar, a gente vai conversar. E saída pela direita, saída pela esquerda. Ou não. Ou a gente tem tido essa atitude, tô precisando conversar. Cara, senta aqui, vamos conversar. É isso que a gente tem feito normalmente? Será que no dia a dia a gente tem tido esse tempo, essa disponibilidade? Um pouquinho mais do que tempo de disponibilidade. Será que nós temos essa coragem para ouvir? E se essa pessoa me contar coisas que eu não quero saber? E se ela me disser que está pensando em se suicidar realmente? O que eu faço? Aí eu pergunto para o Vinícius, que está ali, é o único que eu posso perguntar. Vinícius, o que eu faço, Vinícius? Eu nunca tive à frente de uma situação dessas. Eu não sei como dar uma resposta, para ser sincero. Lógico que tem uma escuta qualificada, a gente aprende isso no curso, de ter uma escuta qualificada, prestar atenção no que ela tem a dizer sobre, e oferecer apoio, né? Mas acredito que, sobretudo, estimular ela a buscar ajuda, né? Fazer a buscar ajuda profissional também, não é? Mas oferecer esse suporte, mostrar que ela não está sozinha, oferecer ajuda, falar para ela, fazer essa valorização da vida, falar para ela quão é importante a vida dela, buscar os pontos positivos que ela tem, não sei, estimular ela a ter um pensamento positivo, buscar o que ela tem de bom para a gente focar nisso, não é? E de repente dizer para ela, calma, isso aí vai passar, né? E Amanhã vai ter um outro dia, o sol vai brilhar, tudo vai melhorar. Será que o caminho é por aí, assim, essas consolações? Ou eu disser para ela assim, isso é falta de Deus, hein? Precisa pôr Deus na sua vida. Eu acredito que não seja bem por aí, né? Porque a gente tem que fazer um exercício de empatia. Eu não sei que referências ela traz religiosas. Como eu vou falar para ela? Vai que ela não tem as mesmas referências que a minha, e eu transcedo isso para ela, e não sei. Isso pode entrar em contraponto, ser um fator de decisão. Estimular ela a ter um pensamento positivo, se eu entender que ela tem uma fé, estimular essa isso, mas não falar que é falta de algo, né? Normalmente, a gente tem ouvido bastante isso, essas falsas consolações, essas autoajudas, essas frases de efeito, essas frases com fé, né? Normalmente isso age exatamente ao contrário, né? Você imagina você falar com uma pessoa de Deus e ela fala assim, a última coisa que eu quero ouvir falar, se existisse Deus, e se Deus fosse bom, eu não estaria assim. Né? Já imaginou? Você todo cheio de boa vontade, né? E ela te... Na verdade, gente, a coisa é mais simples do que parece, sabe? Pelo menos, não é fácil, mas é mais simples do que parece. Porque incrível que pareça, por incrível que pareça, a sua disponibilidade de ouvir, de aceitar aquela pessoa naquele momento, de aceitar. O que é aceitar? Aceitação incondicional. Eu não tenho que dizer para ela, mas isso é errado, olha a sua família, olha seu pai, olha a sua mãe. Nada disso. Eu aceitar ela incondicionalmente naquele momento. E dizer para ela, eu não sei. Você está me perguntando o que fazer? Eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Mas eu estou com você. E nós vamos buscar isso junto. Eu não abro mão.
Você é muito importante para mim. Tem uma história que eu gosto muito, eu carrego comigo essa história muito. É uma história de duas menininhas de 8, 9 anos. Elas eram vizinhas e moravam perto da escola. E elas iam sozinhas e voltavam as duas. E num dia, essa menina atrasou, não vinha, a mãe preocupada, passou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, a mãe já estava, né? Quando ela foi sair para ir buscar a menina chegou. E aí ela falou para ela, mas como você atrasa? Você me deixa maluca, já quase 20 minutos. Aí ela falou assim, não, mãe, eu estava com a Cibele. A Cibele levou uma bonequinha de louça e caiu e quebrou. Ah, então você estava tentando ajudar a Cibele a arrumar a bonequinha. Ela falou, não, mãe, eu não sei arrumar a bonequinha, mas eu estava junto com ela chorando. Eu não sei arrumar a vida de ninguém. Eu não sei resolver o problema de ninguém. Mas eu vou chorar com você enquanto for preciso. Eu vou caminhar com você quantos passos foi preciso. Se precisar que eu seja proativo e busque uma ajuda, mesmo contra a sua vontade, eu vou buscar. Lá no seu dia a dia, quem está depressivo não tem força nem para procurar um médico. Aí você vai ouvir algumas pessoas dizerem assim, se matou, olha lá, se matou. Mas eu falei mais de 100 vezes para ela procurar um médico, ela não foi. Agora está aí, ó. E acha que fez uma grande coisa, falando mais de 100 vezes para a pessoa buscar o médico, mas não pegou ela pela mão. E aí uma vez, falou, olha, eu vou marcar um médico, vamos lá, vamos ver, conversar com a sua família, vamos conversar com o filho, com a mãe, com o pai, com o diretor da escola, com os amigos. Essa proatividade, essa proximidade, essa confiança que só aqueles que amam têm. Aí a gente fala, mas isso é suficiente? Fala, amigo, se não é suficiente, é o que eu posso fazer. Será que o voluntário do CVV, a milhares de quilômetros de distância, aqui num telefone, ele tem como resolver o problema de alguém? Seria uma presunção absurda esse voluntário querer resolver o problema de alguém. O problema existencial é da pessoa. Ela que tem que resolver esse problema. Nós não somos resolvedores de problema. Eu não consigo resolver os meus. Mal e mal consigo resolver os meus. Em todos os momentos. Em todos os momentos. Junto. Buscando aquela compreensão empática. Buscando aquela conexão. Conexão. Que é o que promove a relação de ajuda, como a gente chama no CVV. É a conexão. A empatia é conexão. E quando existe essa conexão, a gente consegue ouvir sem criticar, sem julgar. E o mais importante, sem dar palpite. Duas coisas que nós temos como princípios básicos dentro do CVV. Não somos resolvedores de problema. Se eu assumir que eu sou resolvedor de problema, eu vou estar invadindo, eu vou estar desrespeitando a pessoa que liga para mim. Eu estou desrespeitando essa pessoa. Ao mesmo tempo que se eu aconselhar, se o conselho fosse bom, não se dava, vendia-se. Isso é fundamental no trabalho do CVV. Eu ter essa certeza que aquela pessoa que liga para a gente, ela tem dentro de si tudo o que ela precisa para resolver a sua vida, para ter de volta a sua autonomia, ter autonomia sobre a sua vida de volta. E eu sou só um instrumento que posso, dentro da minha escuta carinhosa, da minha compreensão empática, do meu não julgamento, da minha não crítica,
construir atitudes facilitadoras para que ela consiga enxergar isso, que ela não está vendo nesse momento, mas que estão dentro delas. Eu não consigo pôr dentro dela isso. Essa tendência construtiva é dela. Então, à medida que nós vamos conhecendo e sabendo que eu não posso resolver o problema de ninguém, mas eu posso estar com ela, eu posso estar junto, eu posso buscar soluções junto com ela. Eu estou dando um passo, gente, monstruoso. Por quê? No mundo atual, ninguém tem tempo sequer para ouvir. Ninguém tem tempo para ouvir. Você começa uma conversa, você não está ouvindo, você está pensando o que você vai responder. A pessoa está te contando uma história, você está lembrando uma mais cabeluda, uma pior, uma mais dolorida, uma que você gastou mais, uma que foi mais desastrosa, para repartir, para retrucar. Trabalho do voluntário. Vamos passar aquele vídeo do trabalho do voluntário aí para a gente dar uma olhadinha? Esse mesmo, não é? Esse aí. A dor não é anônima. Não é esse, mas vamos colocar esse aqui. Não, desculpa, eu pulei esse aqui. Mas vamos passar esse aí, Vinícius, por favor. Não, passa esse aqui, depois a gente passa o outro. Mas eu posso voltar. Esse aí é muito legal. Muito legal. É uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença, estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Eu tinha que ter colocado esse vídeo um minutinho antes da gente começar essa fala, mas agora vamos ver o vídeo do trabalho voluntário. Perdão aí, pessoal. É o dos voluntários, o trabalho do voluntário. Lindo. Bastante conectado, mas muitas vezes... Calma, só um minuto. Vivemos num mundo bastante conectado, mas muitas vezes com mais solidão. O prazer pode transformar-se em peso ou profunda tristeza. A vontade de morrer não aparece de repente, e o suicídio é uma última e desesperada tentativa de comunicação para libertar-se de um sofrimento que parece não ter fim. Neste momento de extrema fragilidade, ser acolhido é fundamental. Conversar com alguém pode ajudar. Isto é o que os voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV, procuram fazer. Compreender e aceitar, sem julgamentos e preconceitos. Tudo isso para olhar o outro do seu próprio ponto de vista, com empatia, de forma fraterna e que facilite o desabafo. O sigilo e a disponibilidade oferecidos pelos voluntários são valores fundamentais. O voluntário do CVV é uma pessoa comum, que compreende que somos todos iguais e que busca melhorar o autoconhecimento para se colocar cada vez mais aberto para entender a dor do outro. O voluntário sabe que a única coisa que o diferencia naquele momento de quem busca ajuda é apenas a circunstância da vida. Assim como as pessoas, o CVV nunca está pronto. Está em constante movimento a caminho do aprimoramento contínuo e precisa de você a ajudar a quem precisa. Viu que simples? Muito simples o trabalho do CVV. Mas não é fácil.
exige. José, a gente pode aproveitar para fazer uma pergunta? Pode, por favor. Vou projetar ela. Você está vendo aí na tela? Estou vendo sim, a Gabriela. Isso, Gabriela de Lima. Eu não vou saber pronunciar seu sobrenome, você vai me perdoar. Uma pergunta. O voluntário tem que o voluntário tem que falar seu nome ou perguntar o nome da pessoa? Ô, Gabriela, obrigado aí por estar participando com a gente, né? Não, o voluntário não precisa falar seu nome, não precisa perguntar. A ligação é totalmente sigilosa. Se a pessoa perguntar o meu nome, eu vou dizer meu nome. Normalmente, eu me coloco, e a gente passa isso, eu me apresento. Porque eu acho que é um início de conversa, né? CVV, boa noite, voluntário José Carlos, né? Então é uma maneira de eu começar, e eu quebrar meu gelo também, né? Porque eu não sei o que está ali do outro lado, o telefone toca, e na medida que eu a adrenalina desce um pouco, mas a gente não faz nenhum tipo de pergunta, zero, pergunta é zero. Se a pessoa disser, olha, eu sou a Gabriela, eu sou o Vinícius, tudo bem. Mas nós não vamos nunca, em hipótese nenhuma, perguntar o nome ou qualquer outro tipo de pergunta curiosa, né? Isso faz parte do nosso treinamento. Perguntas, se forem para esclarecer. Olha, você estava me dizendo isso, eu entendi, foi isso, é isso mesmo? Aí sim, né? Mas fora isso, a gente não costuma fazer perguntas. Tá? Se tiver mais aí, pessoal, por favor, não fiquem aí. Então, como eu estava dizendo, o trabalho, ele é relativamente simples, mas não é fácil, né? A gente tem uma criação de julgação, de julgamento, né? Somos julgadores por natureza. Eu levanto, olho o dia e falo, nossa, o dia hoje está péssimo. Eu já começo assim, né? Tudo que eu olho, eu já olho. Tá bom, tá ruim, tá isso, tá aquilo. Não é verdade? Eu julgo, eu critico, não é verdade? E eu faço juízo do que está acontecendo, eu imagino o que está acontecendo, a pessoa está dizendo uma coisa para mim, eu estou imaginando o que está acontecendo. Então, você trabalhar isso na relação de ajuda, como a gente chama, a relação de ajuda com a outra pessoa, é um treinamento constante, contínuo. Né? Quantas vezes a gente se pega perguntando, se pega, às vezes, dando a nossa opiniãozinha de expert que somos, né? E a gente escorrega. Somos aprendizes eternos. Mas o trabalho, fundamentalmente, é ouvir, compreender o que nós ouvimos e devolver aquilo para a pessoa, para que ela se certifique se é aquilo mesmo que ela está dizendo ou não. De repente, ela está dizendo uma coisa e quando ela se vê espelhada, quando você devolve, ela fala, poxa, mas eu falei isso, não era bem isso. Né? É o momento dela repensar aquilo que ela está dizendo. Então, isso é extremamente importante no trabalho do CVV. E a gente faz isso através de treinamento, constantemente. Eu tenho 6 anos de CVV e toda reunião que a gente tem, mensal, a gente faz treinamento de papel nas reuniões. Por quê? A gente precisa estar atento ao sentimento da outra pessoa. Aqui nós não temos nenhuma ligação com o problema dela. O problema dela é o que menos importa para a gente. O que importa é o que esse problema está fazendo com ela. O que esse problema está desequilibrando nela. Como anda o emocional dela em função daquele problema. Essa é a nossa preocupação. Sempre a pessoa, o sentimento. O problema, infelizmente, né, nós não temos como fazer praticamente nada com relação ao problema. Né? Imagine você, dentro da minha larga experiência de vida, do alto dos meus 66 anos, dizer para o Vinícius o que ele deve ou não deve fazer. É absurdo, né? Então, esse aspecto
é muito valorizado dentro do CVV. A outra pessoa, a vivência dela, é isso que interessa para nós. Vocês trabalham muito com psicologia médica, vocês sabem mais do que eu que a pessoa que está vivendo dentro de um problema, a ideia fixa, a monoideia, ela fica rodando, né? Ela vai daqui para ali, dali para cá, e ela volta aqui, vai ali, vai aqui, vai aqui, e ela não consegue sair desse círculo vicioso. Mas se ela conversar com você e você aceitar o que ela está dizendo, sem questionar, sem julgar, de repente essa roda começa a rodar um pouquinho diferente. Ela consegue ir saindo de dentro do buraco, de dentro do problema. E se ela conseguir botar a cabecinha um pouquinho para fora, ela já vai ter uma visão mais ampla. Em vez de ruminar, ela vai começar a raciocinar. A gente sabe disso. Então, eu preciso facilitar esse desabafo, ser um agente facilitador desse desabafo. Carinhoso, sem pergunta, respeitando. Quando você vai ao médico, a um psicólogo, seja lá onde que você vai procurar uma ajuda especializada, você espera que a pessoa entenda do que ela se propôs a fazer, não é isso? É preciso que o médico entenda do ofício dele, que o psicólogo entenda do ofício dele. No CVV, nós não temos esse peso de entender, nós não precisamos entender nada. No CVV, o que vale é a compreender. Eu preciso compreender. Eu preciso compreender aquela alma em sofrimento naquele momento. Eu preciso aceitar aquela pessoa naquele momento. E essa visão de não precisar ser um entendido, e sim uma pessoa compreensiva, uma pessoa empática, facilita nosso trabalho de forma grandiosa. Alguma outra colocação, Vinícius? Posso passar para frente? Tem sim. Que inclusive está em consonância com a sua fala. Tem uma pergunta mais para cima, mas dentro do que você estava falando agora, a Sara perguntou como se tornar um voluntário. Bom, primeira coisa, ser maior de 18 anos e participar de um curso. Isso é fundamental. Nós temos lá um programa chamado PSV, é um programa de seleção de voluntários. Normalmente a gente faz isso 3 vezes por ano aqui em Bauru. Com a pandemia, a gente fizemos aí em agosto e vamos voltar a fazer agora em outubro, virtual. Interessante que a gente está fazendo esse curso virtual, foi muito interessante. Nós achamos que seria impossível fazer isso virtualmente, mas se mostrou que não, que a gente conseguiu fazer, foi muito bom. E esse curso, ele tem uma parte teórica muito interessante, e fica esse convite para todos aí, mesmo que não queiram ser voluntários, mas que venham conhecer a proposta de vida do CVV, a filosofia do CVV. Esse curso, as 4 primeiras aulas, são aulas teóricas que mostram a filosofia do CVV, a proposta de vida do CVV. Então, o CVV propõe ao voluntário uma nova maneira de enxergar a vida. Enxergar a vida sem procurar dirigir os outros. Enxergar a vida sem dar palpite na vida dos outros. Enxergar a vida sem julgamentos. E isso é a vida. Evidentemente, você começa fazendo ali dentro dos seus plantões, exercitando isso, e de repente você está fazendo isso na vida. É uma proposta de vida. Então, mesmo que você não tenha disponibilidade de tempo para ser voluntário, vamos imaginar assim, venha conhecer a proposta de vida. Tenho certeza que você vai mudar muito o seu ponto de vista sobre várias coisas e vai ser um divulgador do trabalho do CVV também, né? E é isso que a gente precisa, que divulguem esse trabalho. A gente já viu que o CVV, apesar de ter 58 anos, ele é um total desconhecido. É um total desconhecido. Quando você fala em Centro de Valorização da Vida, o que é isso? Né? Então,
precisamos levar essa mensagem adiante. Fica o convite. A partir do dia 3 de outubro, procura a gente nas mídias aí, vocês vão ver. Venha conhecer a proposta de vida e, se tiver a oportunidade de se tornar voluntário, melhor ainda. Então, sempre precisando. No ano passado para cá, houve uma coisa muito interessante, né? A mídia, o ano passado, foi muito forte. Vocês lembram o Drauzio Varela, no Fantástico, falando sobre depressão, isso, aquilo. A mídia bombardeou, falou muito do Centro de Valorização da Vida. Foi maravilhoso. Mas não fez nenhuma campanha para conseguir voluntários para a gente. Aumentou o serviço, mas não aumentaram os voluntários. O aumento de voluntários não acompanhou. Então, a gente sofre aí. Você tem uma ideia? A gente tem cerca de 12 mil ligações por dia no Brasil. 12 mil ligações por dia. Em torno de 15% a gente perde por não ter voluntários para atender. Então, fica esse apelo aí para quem gostou, se entusiasmou, sentiu que tem algum perfil para isso. Olha, procure, venha conhecer com a gente aí, sim. Se aparecer alguma pergunta, me chama aí, Vinícius. Mas eu vou falar um pouquinho sobre um material muito importante que o CVV produziu o ano passado, junto com o Unicef. Houve uma parceria do Unicef e do CVV, porque a gente disse assim, a gente vem fazendo um trabalho, nós vimos fazendo um trabalho de conscientização desde 2015. O ano passado a gente falou, puxa, mas só conscientizar, a gente precisava implementar alguma coisa. Aí o CVV e o Unicef fizeram 18 vídeos. 3 séries de 6 vídeos. Esses vídeos estão totalmente à disposição no YouTube, estão totalmente à disposição no portal do cvv.org.br. São vídeos extremamente interessantes. Primeiro, tem uma série de 6 vídeos falando com os jovens. São vídeos curtos, de 1 minuto, 1 minuto e meio, para você iniciar uma roda de conversa com os jovens. Como é que você inicia uma roda de conversa falando sobre bullying, sobre preconceito, sobre assédio sexual, sobre drogas, sobre a pressão nos estudos? Então, esses 6 vídeos são vídeos curtos para você fazer um bate-papo com os jovens nas escolas, mesmo nas famílias. Então, esse material é um material muito interessante. Está à disposição. Tem mais 6 vídeos destinados a pais e educadores. Esses vídeos já são os vídeos um pouquinho mais demorados, em torno de 12 a 15 minutos. Esses vídeos trazem conteúdo para que a gente converse. Como é que eu falo? Como é que eu abordo? Né? Esses vídeos trazem um conteúdo para pais e educadores conversar com mais tranquilidade. Está lá à disposição. Mais 6 vídeos que são destinados a formar grupos de apoio aos sobreviventes do suicídio. Quem são os sobreviventes do suicídio? Aqueles que tentaram e não obtiveram êxito. Os familiares que passaram por essa tragédia. Os amigos que passaram por essa tragédia. Então, são 6 vídeos com apostila para quem quiser formar aí em qualquer lugar um grupo de apoio aos sobreviventes de suicídio. Então, não precisa ser só o CVV. Então, a gente pensou foi isso. Vamos colocar a sociedade, vamos dividir essa responsabilidade com a sociedade. Então, de posse desse material, eu posso fazer na minha comunidade, eu posso fazer na minha escola, eu posso fazer no meu ambiente social. Gente, vamos falar um pouquinho aqui. Então, esse material está todo disponível no YouTube e está todo disponível no portal cvv.org.br. Usem, divulguem esse material nas escolas, vocês que são da Liga, aí, são um pessoal bem organizado,
Dê uma olhada nesse material, vê o que vocês conseguem agitar isso por aí. Eu acredito que a gente só tem a ganhar com isso aí. O material é muito interessante, é feito por psicólogos, psiquiatras, voluntários experientes do CVV. Então, a gente tem esse material aí para ser utilizado, sabe? Sair da conscientização, sair da teoria, vamos para a prática, vamos para o trabalho, vamos pôr mãos à obra. Com você, Vinícius. Mais alguma coisa aqui, meu amigo? Tem sim. A Natália Magalhães perguntou: precisa ser formado na área da saúde para ser voluntário? Oi, Natália. Obrigado pela pergunta, pela participação. Olha, não precisa não, viu, Natália? Senão a gente não ia encontrar ninguém, não. Ia ser difícil. O pessoal é muito ocupado na hora da saúde aí. Tem muito trabalho para fazer, né? Então, como eu disse agora há pouquinho, nós não precisamos ser entendidos, nós precisamos usar mais a compreensão, tá? Não precisa ser da área, não. Nenhuma. Nós não temos. É claro que a gente tem psicólogos, temos psicólogos dentro do nosso quadro, temos aí enfermeiras dentro do nosso quadro, temos médico, acho que não temos nenhum nesse posto nosso, mas tem médicos. Tem uma médica, inclusive, de Jundiaí, extraordinária, que é uma voluntária maravilhosa, ela passou por suicídio dentro da família, né? Então, mas não precisa de nenhuma especificação, não. Fazendo o curso, vai aprender a ouvir. Nós temos aí muito curso de oratória. Quanto que custa um curso de oratória aí, Vinícius? Aí fora aí. É caro fazer um curso de oratória? Caro, eu sei que é caro. No CVV não tem curso de oratória, tem curso de escutatória, e é gratuito. Tá? Tem o curso de escutatória, como diz o Rubem Alves, né? Olha, a gente estava fazendo curso de escutatória. Então, a gente está aceitando esse convite do grande mestre Rubem Alves, né? Para fazer um curso de escutatória dentro do CVV. Mais alguma coisa? Mais uma. A professora Ana Paula perguntou: é fácil conseguir atendimento no CVV ou tem fila de espera? E como está durante a pandemia? Pula. Tá bom, ok. Não, vou falar com a Ana Paula. Ô, Ana Paula, você viu, eu acabei dizendo aqui agora há pouco, a demanda, à medida que a gente vem falando mais sobre isso, a demanda pelo serviço aumentou. O 188, sendo gratuito para orelhão, hoje quase não tem orelhão, mas vamos lá, orelhão, telefone fixo, celular, ele trouxe um aumento muito grande pela busca do serviço. Significa que nós vivemos um desequilíbrio emocional muito grande no nosso país e no nosso mundinho todo, né? Mas vamos falar do nosso país. E a gente não consegue, mesmo fazendo cursos 3 vezes por ano, a gente não consegue dar conta dessa demanda. A gente ontem fez dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, a gente fez uma força-tarefa para atender. E a gente conseguiu ficar sem fila ontem, porque a gente sabia que ia ter um acréscimo grande no dia 10. E aí, os postos se uniram e fizemos um atendimento extra, fizemos corujão e praticamente não teve fila. Mas tem fila, sim. Infelizmente, tem fila. Às vezes a fila não é tão demorada, mas tem fila. Se eu disser para você que não tem fila, é mentira. E nós lutamos incessantemente fazendo cursos para poder suprir isso. O voluntariado do CVV, eu vou dizer aqui, eu contei só o lado bom, o lado maravilhoso, o lado belo, mas ele é um voluntariado exigente. Eu digo assim, primeiro que você paga para trabalhar. Você faz um trabalho voluntário e você tem que todo mês ajudar a pagar água, luz, telefone, internet, papel higiênico, material de limpeza para o posto, quando a gente estava atendendo no posto. Isso, por sorte, a gente conseguiu
um empresário amigo cedeu uma casa para a gente, não paga aluguel. Mas as outras manutenções a gente faz. Então, primeiro passo, o voluntário precisa ajudar com essas despesas. Segundo passo, o CVV exige um aprendizado contínuo. Então, nós temos cursos de aperfeiçoamento, temos cursos que são, vamos dizer, entre aspas, aí, obrigatórios. Porque chega uma hora, você bate na trave, né? Se você não continuar estudando, você se limitou. Então, a gente tem esse curso de seleção de voluntários, que é a porta de entrada, mas depois disso, nós temos inúmeros cursos. O CVV é de uma organização extraordinária. A gente tem aperfeiçoamento 1, aperfeiçoamento 2, aperfeiçoamento 3. A gente tem cursos de direção centrada no grupo. A gente tem cursos de abordagem centrada na pessoa. Olha, a gente tem uma infinidade de cursos. O aprendizado é infinito. E muitas vezes o voluntário não está disposto a isso, né? Nós temos reuniões mensais para a gente... O nosso trabalho, ele é no dia a dia, no posto, vamos voltar antes da pandemia, é um trabalho solitário. Nós temos 2 terminais de atendimento, aqueles 2 voluntários entram, eles se veem, e vem o voluntário que saiu antes dele, que ele substituiu. E aí ele vê o que chega para substituir e vai embora. O contato com o grupo fica solto. Então, é um trabalho muito solitário. Todos os meses a gente faz reuniões para a gente conversar, para ver como é que foi, as dificuldades no atendimento, se tem alguma coisa que precisa ser aprimorada, melhorada, e confraternizar também, né? Então, essas reuniões, esse comprometimento com cursos, esse comprometimento com a ajuda financeira, ele também limita um pouco e causa uma rotatividade no voluntariado. Então, a gente está sempre correndo atrás de voluntários. E esperamos diminuir essa fila, viu, Ana Paula? Por favor, se junte a nós aí, vamos diminuir essa fila. Mais alguma coisa, Vinícius? Como é que está aí nosso tempo? A gente tem, não sei, a gente ainda tem meia hora, mas a gente não tem mais pergunta por enquanto. Tem algumas do fóruns de ontem que a gente pode fazer, mas elas são anônimas, então mais para o final a gente deixa para fazer pode elas. ser. Pode ser? Bom, a nossa fala era basicamente essa aí, tá? A gente veio falando do CVV, falamos dos mitos, se alguém quiser aí questionar sobre os mitos, estamos aqui. Aí falamos sobre a prevenção do suicídio, falamos do trabalho voluntário, o que é ser um voluntário do CVV, falamos sobre o material da Unicef, que é um material precioso, muito precioso mesmo, que está à disposição. Vou falar um pouquinho sobre uma live que nós vamos fazer aí dia 26 de setembro, então. No encerramento do Setembro Amarelo, antes de falar do encerramento, nós temos vários eventos acontecendo. Vou convidá-los. Através das mídias do CVV, do Insta, do Facebook, aí, do YouTube, todas as terças-feiras estão acontecendo lives com médicos, psicólogos. Então, se vocês quiserem, acompanhe a gente. Toda terça-feira tem uma live às 19h30. Terça-feira, às 19h30, vai ter uma live abordando a prevenção do suicídio e a valorização da vida, até o final do mês. Desculpa, José, é no Instagram do CVV, no YouTube? Isso. No Instagram do CVV, no Instagram do YouTube, no YouTube do CVV, tá? Procure lá, a gente vai... A gente faz esse anúncio no Instagram da Liga também para o pessoal que está acompanhando poder ir para lá. Tá. A gente direciona e concentra eles lá. Beleza. Quarta-feira nós estamos fazendo uma experiência interessante, toda quarta também. O Cinecer. O Cinecer é uma experiência muito interessante. A gente assiste a um filme normalmente
por ser via internet, um curta-metragem. E depois a gente conversa, não sobre o filme, mas sobre o que o filme provocou em nós, nos nossos sentimentos. Como é que eu senti aquilo? Como é que aquelas atitudes ecoaram dentro de mim? E isso tem dado um resultado muito interessante. Tem sido uma experiência gratificante. Então, nas quartas-feiras, toda quarta-feira, até o final de setembro, às 20 horas, também nas nossas mídias aí, no YouTube, no Instagram, no Facebook, a gente vai poder acessar e participar. Vai ser necessário uma inscrição, aí pode entrar lá e fazer a inscrição. Vai ter lá, porque não dá para fazer assim para 300, 400 pessoas, porque é muito participativo. A sala vai ser aberta máximo para 20 pessoas, tá? Mas vale a pena. Uma experiência muito interessante que a gente está fazendo aí. Nós temos, caso o pessoal, alguém queira, além dessa roda de conversa que a gente está fazendo aqui ao vivo, nós temos uma palestra gravada que a gente pode estar mandando tranquilamente. Se o pessoal, olha, estou querendo fazer uma palestra, um bate-papo, pessoal, nós temos essa palestra para disponibilizar, tá? Essa palestra está disponível, é só entrar em contato com bauru@cvv.org.br ou entrar no Insta mesmo lá e mandar uma mensagem para a gente, no Face, a gente vai endereçar essa palestra. O ano passado a gente fez setembro e outubro, em razão do Setembro Amarelo, mais de 100 palestras em Bauru e região, nas universidades, nas escolas, empresas, presídios. A gente foi a todo lugar onde foi convidado, a gente foi nos últimos anos. Esse ano a gente não está podendo ir, com dor no coração, mas a gente está fazendo isso aqui que a gente virtualmente. Foi uma solução extraordinária essa, né? Obrigou a gente a buscar outras maneiras de ir até o público, até a comunidade. Então, temos essa palestra para disponibilizar. No encerramento do Setembro Amarelo, fazer um convite muito especial para todo mundo. No dia 26 de setembro, a gente vai fazer uma live pela vida. E vai ser uma live com um jantar, inclusive. Vocês que estão em Jaú vão ficar com vontade, mas não tem problema, não. Se precisar, a gente despacha para vocês. Essa live vai ser no Espaço A, aqui em Bauru. É um espaço muito grande. Vocês acreditam que vocês conheçam, ele é dessa região de vocês, aí parece que de São Carlos, o Ricardo Bombarda. Não sei se vocês já viram o show dele, é um showman extraordinário, Ricardo Bombarda. E ele vai fazer um encerramento para a gente, com telões, não vai ter ninguém lá presencialmente, né? É ele só que vai estar lá. E a gente vai estar vendendo rondeles para o pessoal e está propondo para as pessoas jantarem o dia 26, o nosso delicioso rondelli, ouvindo o Ricardo Bombarda lá. Mais do que isso, interagindo com a gente lá pela internet. Mandando vídeo, mandando foto, e os telões vão estar lá e a gente vai estar conversando com as pessoas. Vai ser uma experiência nova também, e nós estamos comercializando esse rondelli a R$25, 2 queijos, presunto e queijo, são 2 sabores, e essa renda vai ajudar. Nós estamos ganhando um terreno da prefeitura aqui de Bauru, esperemos que ganhemos, mesmo seja efetivada, já está. O prefeito já assinou, já passou pelo jurídico, está na Câmara agora para ser votada. A gente quer construir a nossa sede. Nós não temos espaço, nós estamos numa casa pequena, a gente quer fazer CVV Comunidade lá dentro, a gente quer fazer o GAS, que é o Grupo de Apoio à Sobrevivência de Suicídio, lá dentro. Nós queremos fazer os cursos para voluntários lá dentro. Hoje a gente usa tudo fora, quem fez uma parceria muito interessante com a gente foi a USP, a odontologia daqui. Eles têm cedido para nós uma sala maravilhosa, que a gente nunca viu isso, né? Com multimídia, com ar-condicionado, então nós estamos chique lá. Mas toda vez que tem um curso, a gente tem que ir lá passar sacolinha, né? Toda vez que a gente quer fazer uma reunião com os voluntários, que nós estamos com 45 voluntários, nós temos que passar a sacolinha para arrumar uma sala para reunião.
Então, a gente está tentando fazer essa série. Esse rondelli vai ser aí a nossa pedra fundamental, a abertura disso aí. Então, esse Setembro Amarelo, a gente está fazendo ele nesse formato aí. E eu me coloco aqui à disposição de vocês para o que eu puder. Estou realmente à disposição. Eu vou passar algumas perguntas de ontem, José. Fica Tudo bem? tranquilo. Mas eu ia falar alguma coisa e me fugiu agora. Aí eu vou fazer as perguntas. Se Fica eu lembrar, tranquilo. eu Vamos lá. falo para você. Aí, essas perguntas, elas tinham o nome, só porque eu recebi elas só no anônimo. Então, vocês me perdoem que eu não vou expor o nome de vocês, mas a informação está aí para vocês. Elas estão perguntando, olha, quando a pessoa liga para o CVV e relata a ideação suicida, como é realizado o acolhimento desse indivíduo? Ah, eu ia perguntar sobre o vídeo. A gente passa quando do André de Setembro Amarelo. Passa no finalzinho, depois das Tá perguntas bom. aí a gente passa. Olha, o acolhimento é feito exatamente do jeito que eu falei para vocês aqui. Exatamente. Nós vamos nos colocar naquela postura de uma escuta ativa, participando da conversa, sem perguntas curiosas, né? Com aceitação, é o primeiro passo, gente. Aceitação. Eu preciso aceitar o que aquela pessoa está me trazendo, de qualquer maneira. Eu não preciso concordar. Vocês conseguem, né? Aceitar é diferente de concordar. Porque às vezes a pessoa vem com uma história tão escabrosa, mas eu preciso aceitar. É fundamental. É uma característica básica do voluntário, a aceitação. A segunda característica, tão importante ou mais quanto, eu disse lá atrás, acreditar na tendência construtiva. Eu preciso acreditar que essa pessoa tem capacidade para resolver seus problemas. Momentaneamente, ela não está tendo acesso a essas capacidades. Ela não tem essa autonomia. Ela não tem essa visão. Mas eu não posso impingir essa visão a ela. Eu posso ter atitudes facilitadoras no meu ouvir empaticamente, no meu ouvir sem crítica, sem julgamento, possibilitar a ela essa diminuição da adrenalina, porque, veja bem, vocês lembram quando a gente falou de impulso suicida? Se eu, dentro do impulso suicida, conseguir passar a mão no telefone e ligar para o CVV, vocês entendem que eu já amenizei esse impulso suicida? Se eu conseguir, se o voluntário não me atrapalhar, e eu conseguir desabafar, se eu for aceito, compreendido, sem julgamento, vocês imaginam que a minha adrenalina vai baixar. E é só isso, gente. É só isso que eu posso oferecer, esse apoio emocional, para que ela se reequilibre. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Né? Amanhã pode ser outro dia, ela nunca mais pensar nisso. Eu só preciso que nesse momento, desse impulso, ela me dê esse tempo. Ela se permita falar sobre isso. Tem não sei se tem essa pergunta, mas a gente faz muito no curso. Mas se eu atender a pessoa falar que quer se matar? Vai me dar um treco. E se ela falar que está decidida, que ela vai tirar a vida hoje? Ou pior, se ela falar para mim que já tomou o remédio, ela tomou lá não sei quantos comprimidos, e ela ligou só para não ficar sozinha, que ela conversar com você um pouquinho, que ela vai morrer dentro de poucos minutos. E aí, gente? O que fazer?
o que fazer? Você tem alguma coisa para fazer? Não, não se mata não, pelo amor de Deus, onde você está? Eu vou chamar o SAMU. Eu não estou respeitando ela, ela tem o direito de tirar a vida dela. Agora, eu preciso, quanto mais tempo eu conseguir ganhar dela, conversando com ela, acalmando, eu estou dando possibilidade dela se arrepender, dela tomar uma decisão diferente. O suicídio tem isso. No último instante, o instinto de conservação fala mais alto e eu vou buscar ajuda. O relato de policiais que atendem mortes por enforcamento identificam que a pessoa morre com a mão aqui tentando tirar a pressão da corda. Significa que até o último momento tem chance dela mudar de postura. E aí sim eu posso fazer alguma coisa. Fora isso, eu vou estar ali acompanhando, sofrendo para burro, esperando que ela se dê essa oportunidade. Mas eu não posso forçar essa oportunidade, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. É preciso que eu esteja ali. Difícil? Extremamente difícil. Digo para você agora uma grande... Eu faço até assim, ó. O CVV, ele tem dois aspectos. Primeiro, o aspecto pronto-socorro, que é o atendimento a essas pessoas que ligam na iminência de cometer o suicídio. E tem o aspecto da prevenção, que são as pessoas depressivas, as pessoas angustiadas, tristes, solitárias, que nos procuram. Devo dizer para vocês com muita alegria, 95% estão nessa segunda categoria. 95% são pessoas que estão caminhando, estão com ideação, mas não estão na execução. Certo? Mas se acontecer, e acontece, de a gente receber uma ligação dessa, nós vamos ter a calma, a voz calma, tranquilidade, e acompanhar, fazer com que ela abaixe essa adrenalina. E se a gente conseguir isso, vai ser uma vitória que a gente não sabe nem valorizar, né? Uhum. Tinha sim, José, essa pergunta mais embaixo. Se faz a indicação do atendimento de emergência, no caso de urgência e emergência da psiquiatria, e se recomenda a psicoterapia. Acredito que você já tenha respondido. O CVV, ele não, em hipótese alguma, ele substitui qualquer tipo de tratamento. Ao contrário, né? Ao contrário. A gente faz isso aí com apenas, simplesmente, você vê, os voluntários são, apesar de serem treinados, são pessoas comuns, né? E o nosso trabalho é só realmente oferecer um apoio emocional para aquela pessoa que teve a coragem, em vez do impulso suicida, ligar para o 188. Não dispensa de jeito nenhum atendimento médico-psicológico. Aliás, incentivamos. Tem uma pergunta do chat agora. A Andressa Fernandes perguntou: José, você tem algum relato que te marcou nessa trajetória dentro do CVV? Olha, a gente tem todos os dias relatos marcantes. Quando a gente lida com o sofrimento, eu diria que a minha visão de dor, de sofrimento, ela se ampliou de uma forma extraordinária. Porque, olha, eu faço trabalhos sociais, trabalhos voluntários há mais de 35 anos.
E eu só vim descobrir o que é dor, o que é sofrimento, há 6 anos aqui no CVV. Então, eu diria para você que nós temos, sim, muitos relatos marcantes, coisas que, com todo o preparo, mexem conosco. E muitas vezes a gente precisa... Termina um atendimento, a gente desloga e vai fazer o que a gente chama de zeramento. Eu vou fazer uma introspecção, respiração, para que eu possa entrar num outro atendimento um pouco mais, né, equilibrado. Temos sim, tem muita coisa. Dentro das perguntas que a gente recebeu ontem, eles perguntaram quanto tempo do curso de treinamento e qual é a rotina do voluntário. Esse tempo de treinamento aí é meio secreto, mas eu vou fazer uma como é que se diz aqui? Uma concessão aqui. Não, na verdade é assim. O tempo de treinamento depende de como a gente faz o curso, tá? Esse curso ele tem 4 aulas teóricas e mais, tudo correndo bem, 6 ou 7 aulas práticas. Tá? Essas aulas são em torno de 3 horas cada aula. É 4 horas cada aula. Então, a gente faz aos sábados. Quando nós fazemos os cursos aos sábados, o curso presencial a gente fazia o dia todo. Das 9 da manhã às 18. E a gente fazia isso aí em 5 sábados. 5 semanas, às vezes 6 semanas, dependendo se acontecia algum imprevisto. Quando a gente faz durante a semana, que é das 7 às 10, às 10h30, às 11, aí a gente leva um tempo maior. Aí a gente vai precisar aí de 3 meses praticamente de curso. Tá? É um curso relativamente longo, vamos dizer assim, né? É uma preparação. Não dá para você imaginar, muitas vezes o voluntário chega lá e fala, eu achei que ia fazer essa aula aqui, já ia atender o telefone. Seria muita irresponsabilidade, né? Você pôr alguém para lidar com o sentimento de pessoas com 3 horas de conversa, né? Com certeza. Então, é um cuidado e só vai para o telefone, depois de muito treinamento e de nós, do grupo, perceber, ter segurança que está apto, pelo menos, para os primeiros passos, né? O curso é bastante exigente, viu, gente? O trabalho é exigente, né? Lidar com seres humanos exige aí muito carinho, muito trabalho, muito cuidado. José, a gente falta 10 minutinhos para a gente fazer o encerramento. Você acha que a gente pode passar o último vídeo? Eu faço seu agradecimento? Podemos sim. Esse último vídeo é um convite a vocês. O Setembro Amarelo, gente, eu acho que todo mundo pode fazer um pouquinho. Né? Vamos colocar aí, padronizar as nossas comunicações aí, com o Setembro Amarelo. A iluminação, se vocês conseguirem, em qualquer lugar na faculdade, iluminar de amarelo, chamando a atenção, em casa, faz parte. Tudo que tiver feito está valendo. Participando dentro das nossas mídias sociais vai ter bastante coisa. Se você fizer algum movimento aí, fotografe, bota lá, a gente vai colocar no Setembro Amarelo. Sabe, a gente está chamando bastante atenção para que essa discussão seja cada vez mais clara, chegue cada vez aos todos os recantos do nosso país. Nós vamos trazer agora um vídeo, vou só falar um minutinho, do André Trigueiro. Para quem não conhece, o André Trigueiro, ele é
ele tem aquele programa da Globo lá, do Globo Ecologia, ele tem vários livros tratando desse assunto. Ele tem 2 livros que ele fala de prevenção do suicídio, que é Falar é a melhor opção, Viver é a melhor opção, e A Força do Um. Esses 2 livros ele fala sobre prevenção do suicídio, valorização da vida. 4 desses livros que ele escreveu, ele doou os direitos autorais para o CVV. Então ele é nós chamamos de um voluntário especialista. Ele carrega o CVV no coração e aonde ele vai. E ele gravou uma mensagem para nós aí do Setembro Amarelo. Podemos ver, Vinícius? Podemos, eu só quero fazer uma colocação sobre o que você estava falando antes. Quem me conhece pessoalmente, em 2018 eu já andei bastante, mudei bastante de cidade. Quando eu estava em Uberlândia, em 2018, a gente recebeu, teve uma campanha de Setembro Amarelo, e a gente recebeu aqueles lacinhos que eles dão, sabe? Daí eu tinha um moletom, eu deixei ele no meu moletom, e eu nunca mais tirei, ele fica no meu moletom sempre. E aí quando as pessoas me veem, elas falam que eu não lavo o meu moletom. É porque eu não tiro. Eu não tiro ele do moletom, ele fica. E vez ou outra, vira e mexe, quando eu tô com ele, sei lá, é março, e alguém me pergunta, o que é isso no seu moletom? E eu falo, Setembro Amarelo. Daí eles, nossa, mas a gente tá em março? Eu falo, não, mas prevenção ao suicídio é o ano todo. É bom que eu leve isso comigo. O Setembro Amarelo é uma coisa que eu levo muito comigo, que eu tenho muito de conscientização sobre, da prevenção e etc. É bom que eu tenha esse estímulo, que eles perguntem e que a gente esteja levando isso o ano inteiro. O ano inteiro, claro. Poxa, não só em setembro, né? Acho que esse que é o importante. Parabéns pela iniciativa. É isso mesmo, né? O ano todo prevenir o suicídio é todo dia. Esse olhar. Gente, aonde está acontecendo o suicídio? Os jovens estão aonde? Vai nas escolas particulares, não vou nem falar de periferia, porque é a mesma. O suicídio ele é democrático, tá, gente? Ele é totalmente democrático. Você vai lá na periferia, o pessoal está se cortando. Você vai nas escolas particulares, o pessoal está se cortando. Então, é preciso falar disso o ano todo. É preciso falar disso sempre. Ter esse olhar de prevenção, esse olhar de valorização. Vamos lá para o André. Vamos ver o André Trigueiro. Olá, pessoal. Estou aqui de amarelo, com a camisa do Setembro Amarelo, para lembrar o quê? Esse é o mês de quebrar o tabu. Mudar a rotina nas redações dos jornais, revistas, internet, rádio. Tem que falar da vida quando fala da prevenção do suicídio. Não pode ser o silêncio que a gente ouve por aí, o silêncio que faz ruído. Tem que mudar a rotina em ambulatório, clínico, hospital. Mudar a forma de atender quem sofre. A gente precisa fazer valer o direito das pessoas desabafarem, falarem, exporem a sua dor e com isso serem acolhidas, entrarem no radar da amizade, da solidariedade, do espírito comunitário e da assistência. Setembro Amarelo é para a gente celebrar a vida em abundância. Não é para falar de suicídio. Quem fala de prevenção do suicídio está falando da vida. Viva a cor amarela, viva o Setembro Amarelo, viva o CVV que sempre disse que falar é a melhor opção. Era assim antes, é hoje mais do que nunca. Hashtag Tamo Junto, Setembro Amarelo. Daqui para frente, o mundo será diferente. Uma mensagem contagiante do nosso amigo André Trigueiro, né? Muito legal, muito legal. Vamos vivenciar o Setembro Amarelo em outubro, em novembro, dezembro, janeiro. Vamos vivenciar a prevenção do suicídio e a valorização da vida o ano inteiro. Vinícius, para mim só resta agradecer vocês aí, né? Estamos aí nos finalmente. Quero deixar aqui um agradecimento eterno a vocês aí por esse espaço, por essa possibilidade, por essa abertura, pelo evento maravilhoso que vocês fizeram. Parabéns, parabéns. E o CVV vai estar sempre de portas abertas, precisando, querendo, conte com a gente. Certinho, obrigado, José. Vou fazer o agradecimento final. Eu gostaria de começar agradecendo, mas também te parabenizando. Eu acredito que no trabalho de voluntariado é um trabalho muito nobre, extremamente nas colocações que você traz.
Em vários momentos, quando nos bastidores que a gente fez antes no começo, eu tinha algumas perguntas particulares e eu comecei a fazer elas, eu falei, não, calma, eu quero ter emoções durante, porque eu vou ser a única pessoa representando todo mundo que está aqui assistindo. Então eu quero transparecer para vocês o que é inédito para mim também, que tem questões que eu também não sei, eu também quero aprender. Em vários momentos eu fiquei emocionado com a sua fala. Eu acho que eu saio daqui não só um profissional melhor, como uma pessoa melhor de aprendizado. Foi fundamental para mim, de tudo. Acredito que para todo mundo foi extremamente importante, foi extremamente gratificante. Eu saio daqui uma pessoa melhor, um profissional melhor. De verdade, eu fiquei muito emocionado em vários momentos. As pessoas no chat falaram que elas ficaram emocionadas também. Eu não posso deixar de agradecer a todos os palestrantes. Hoje a gente encerra, eu acho que a gente encerra com chave de ouro. O que a gente traz de prevenção é prevenção o ano todo. É lógico que o Setembro Amarelo a gente tem mais enfoque, só porque a gente continua a prevenção ao suicídio. O ano inteiro é um tema de saúde pública. A gente tem que estar falando disso constantemente para levar essa conscientização e prevenir de verdade. O objetivo principal e inicial que a gente teve com os SOPs, eu acredito que foi alcançado. Os nossos palestrantes, eles foram magníficos, todos eles colaboraram, nos ajudaram, a gente teve uma troca muito boa. Eu também não posso deixar de agradecer a organização que a gente teve sobre a Laura, que entrou em contato com os palestrantes, com o José, que está falando com a gente hoje, fechando o evento com chave de ouro. A nossa professora orientadora, que entrou no início, fez a apresentação, moderou comigo, os outros membros, os membros das outras ligas, de Presidente Prudente, os outros membros da diretoria que a gente tem aqui da Lápis, foram fundamentais para a realização desse evento. Sobretudo, eu queria agradecer bastante a sua participação, José. Foi extremamente gratificante para mim, para os ouvintes, acredito que foi muito pertinente. Tá bom? Obrigado. Quem agradece sou eu. Fiquei realmente agradecido, grato dessa oportunidade, viu? E assim, fiquei extremamente empolgado com o trabalho que vocês fizeram, sabe? Esses 4 dias eu sei que foi puxado, foi trabalhoso, mas foi gratificante. E não só os alunos, mas a comunidade recebeu informações muito importantes para que a gente mude o nosso olhar, mude o nosso jeito de ver a prevenção e passe a valorizar cada dia mais aqueles que estão ao nosso lado, dentro da nossa casa, na nossa sala de aula, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social. Aí é que se faz prevenção do suicídio, é aí que se valoriza a vida. Muito obrigado, uma boa noite para todos aqueles que estiveram com a gente aí, viu? Com esse carinho de estar com a gente aí esse tempo todo aí. Pessoal, então o formulário vai ficar aberto mais algum tempo. Eu vou encerrar o ao vivo agora. Uma boa noite a todos. Muito obrigado por terem acompanhado a gente nesse evento, nesse projeto idealizado. Agradeço a todo mundo. Espero que tenha sido pertinente essa troca. Não mais era isso. Uma boa noite a todos. Até já. José, eu vou só encerrar o ao vivo. A gente fica em off aqui na sala, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. A gente vai ter, já ia esquecendo, em outubro a gente vai ter sobre a saúde mental do paciente oncológico, sobre o Outubro Rosa. Em novembro a gente também vai ter. Então, quem ainda não está seguindo a Liga, segue, porque a gente vai ter novidade por lá, tá bom? Uma boa noite a todos.